Olá, bem-vindo ao Expresso BDC do meio-dia. Se você está em pausa para almoço ou tomando um café da tarde, senta que lá vem história. Aqui estão as notícias mais quentes do mercado cripto de hoje. Olha, o cheiro desse café fresco aqui na sala é literalmente a única coisa mantendo a minha sanidade hoje, viu? Nem me fala, cara. Essa pausa é mais do que merecida para dar um respiro, tipo, depois daquele caos absoluto que foi a abertura dos mercados hoje de manhã. Nossa, a tela tava piscando tanto. Parecia uma árvore de Natal fora de época, sério, não parava. Mano, é brincadeira o que tá acontecendo nas telas hoje e, olha, o cardápio do nosso almoço aqui tá denso, tá? Ah, eu imagino. O que você trouxe pra gente hoje? Saca só, eu tô com uma pilha de relatórios on-chain, umas threads completamente malucas do Reddit e, pasme, documentos do Senado americano aqui na mesa. Caramba, de Reddit a Senado num pulo só. Exato, a gente vai destrinchar a verdade meio indigesta por trás desse Bitcoin a $80 mil, sabe? 80 mil, número mágico. Pois é. Depois a gente vai mergulhar numa história bizarra de inteligência artificial resgatando uma fortuna cripto, tipo do túmulo digital mesmo. Nossa, essas histórias de carteira perdida sempre me dão um calafrio. Nem me fala. E para fechar a digestão do nosso almoço, o Congresso americano finalmente tentando colocar os pingos nos is nessa bagunça regulatória toda. É um menu e tanto, né? E, bom, a gente precisa começar dissecando esse prato principal, que é o Bitcoin 80 mil. Com certeza. A galera tava numa empolgação. Pois é, a euforia no escritório hoje cedo era super palpável. Mas, assim, quando a gente cruza os dados dos relatórios da CryptoQuant e da Glassnode que saíram de manhã, Peraí. Pausa rápida. Como assim? Puxando o freio de mão já. a realidade dos bastidores exige uma cabeça bem mais fria agora, sabe? Cara, saca só, no nosso último papo a gente tava praticamente estourando o champanhe virtual porque a resistência histórica tinha finalmente quebrado. Eu lembro, o clima tava ótimo. O otimismo tava no teto, o gráfico tava lindo, mano. Mas agora os dados estão mostrando o quê? Que essa festa toda é uma ilusão de ótica. Olha, eu sei que dói ouvir isso no meio do almoço. É chato ser estragar prazeres. Manda real, vai. Os dados on-chain revelam um sinal amarelo piscando freneticamente no painel de controle. Tá, mas qual o sinal exatamente? O X da questão é observar o chamado Coinbase Premium. Coinbase Premium, tá. Traduz isso para o nosso idioma de pausa para o café. O que isso indica na prática? Basicamente, ele mede a diferença de preço do Bitcoin na Coinbase, né, que é a corretora muito usada por investidores americanos de varejo e pelas instituições, Aham. em comparação com corretoras globais que são mais focadas em derivativos, tipo a Binance. E, cara, esse prêmio está negativo. Premium negativo, ou seja, o preço lá fora tá ditando a regra e não o americano comprando de verdade. Exato, indica que não há demanda real no mercado spot americano puxando esse rally todo. E mercado spot é o mercado à vista, né, onde a galera compra a moeda de fato. Isso, o mercado à vista, onde a compra real acontece. É a instituição ou o investidor tradicional pegando dólares de verdade, comprando o Bitcoin propriamente dito e guardando na carteira. Saquei. Então, se não tem essa galera comprando, quem é que tá empurrando o preço para esses 80 mil? É a galera da alavancagem. Os traders de derivativos apostando pesadíssimo em contratos futuros, sabe? Nossa. Para você ter uma ideia, o Open Interest, que é a quantidade de contratos futuros em aberto, bateu a máxima histórica hoje. Cara, tipo assim, isso é como construir um prédio sem fundação. Perfeita analogia. Fica lindão por fora, com aquela fachada de vidro brilhante, toda moderna. Mas, mano, se não tem o cimento da compra real ali embaixo segurando a estrutura... Balança com qualquer vento. Exatamente isso. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. E os ETFs da BlackRock e desses outros gigantes todos? A gente vê manchetes o tempo inteiro dizendo que eles estão comprando bilhões em Bitcoin. Isso não é compra spot. Essa é uma excelente pergunta. E sim, os ETFs fazem compras spot, só que o fluxo que eles geram é em grande parte OTC. Que é um mercado de balcão, certo? Isso mesmo, over the counter. Eles compram grandes blocos diretamente de mineradores ou de grandes detentores de Bitcoin, sabe? Ah, entendi.
Então não passa pelo livro de ofertas público ali que a gente fica vendo piscar a tela. Exato, não bate na tela da corretora de varejo. Então, aquele fluxo de tela, aquele que movimenta o preço no curtíssimo prazo e gera esse frenesi que a gente viu hoje cedo... Que deixa todo mundo louco achando que vai para 100 mil amanhã? Pois é, esse fluxo está sendo dominado por dinheiro emprestado. Alavancagem pura. Saquei. A alavancagem entra aí como um esteroide, né? O cara opera com derivativos, usa uma fração bem pequena do próprio capital e pega o resto emprestado com a corretora para controlar uma posição gigante. É o suco da adrenalina financeira, como dizem. Mano, total. É adrenalina pura. Mas qual é o perigo real disso para o pessoal que está acompanhando a gente agora? O perigo do seu prédio sem fundação é o próprio mecanismo automático das corretoras. As liquidações. Isso. Se o preço dá uma leve corrigida para baixo, quem está comprado com essa alavancagem extrema começa a receber a temida chamada de margem. Aquele aviso apavorante de coloca mais dinheiro aí ou a gente fecha sua operação. Exatamente. E se não houver mais dinheiro para cobrir, a corretora fecha a posição do trader à força. É automático. E aí, para fechar a posição forçada, a corretora joga o ativo ao mercado e vende. O que derruba o preço mais ainda. E pega o próximo cara alavancado. Liquida ele também. Força mais venda. É o famoso efeito cascata. Cara, de repente aquele prédio de 80 andares desmorona em 20 minutos porque o topo era feito puramente de dívida invisível. É assustador quando acontece. Ninguém quer estar no último andar quando o vento bater. É brincadeira. É exatamente por isso que o investidor precisa redobrar a atenção hoje. Esse não é um movimento puramente orgânico, sabe? Tem que ficar de olho aberto. E olha, falando em tensões de mercado e desespero de liquidação... Opa, lá vem. Perder dinheiro numa cascata dessas é terrível, claro, mas existe um nível de desespero no mundo cripto que atinge camadas muito mais primitivas do cérebro humano, viu? Ah, cara, essa notícia é mais forte que café sem açúcar. Total. Mano, os relatos que saíram no fórum do Reddit e nos relatórios da Anthropic hoje de manhã são de arrepiar a espinha. Eu vi por cima e já fiquei com pena do cara. É só imaginar a situação. 395 mil dólares. O equivalente a 5 bitcoins inteirinhos, Nossa! perdidos dentro de um computador velho. O cara formatou o HD, trocou o sistema operacional, esqueceu a senha. Tipo, um caos absoluto. Imaginador de estômago. O nível de insônia que isso deve causar não está escrito na medicina, cara. É, essas histórias são as grandes lendas urbanas desse mercado, né? Lendas urbanas que são muito reais. Com certeza. Existem estimativas bem firmes de que cerca de 20% de todo o suprimento máximo de Bitcoin está perdido para sempre. 20%? É, em carteiras inativas, pendrives que foram esquecidos em gavetas, ou HDs que literalmente foram parar em aterros sanitários. Mano, que loucura. Mas saca só o desenrolar desse caso de hoje. O dono dessa pequena fortuna não foi lá vestir um macacão e vasculhar o lixão municipal, não. Ainda bem, né? O que ele fez? Ele decidiu usar artilharia pesada de software. O cara assinou o Claude, que é a inteligência artificial da Anthropic. Aham, excelente modelo, por sinal. Muito bom. Aí ele botou um modelo de linguagem para investigar os discos rígidos corrompidos, linha por linha. Nossa, um trabalho de formiguinha digital. E deu certo, cara. A IA achou os vestígios, o cara juntou com um pedaço de anotação física que ele tinha guardado numa gaveta e bum! Mentira! Verdade. Destravou a carteira e recuperou 5 bitcoins inteiros. Que respiro de alívio esse cara deve ter dado. Mas olha, é uma história fascinante sobre o ponto de vista de recuperação de dados, só que a gente precisa fazer um parêntese técnico bem forte aqui. Opa, manda real. É crucial desmistificar o que ocorreu aí, porque manchetes assim, quando caem no Twitter e nos grupos, costumam gerar pânico. Ah, sim. A galera lê só a chamada. A leitura superficial é de que a segurança fundamental do blockchain estaria em risco, sabe? Boa. Porque o primeiro pensamento que vem na mente de quem lê por cima é tipo, a inteligência artificial quebrou a criptografia do Bitcoin, o sistema foi hackeado, acabou a brincadeira para todo mundo. O que seria um cenário apocalíptico absoluto. O fim do mercado. Mas a realidade é bem diferente. A criptografia fundamental do Bitcoin usa uma função hash chamada SHA-256. E ela continua sendo um verdadeiro cofre impenetrável. Tá, e como funciona essa função hash para quem não é da área de TI?
Uma função hash é como se fosse um moedor de carne matemático. Moedor de carne, gostei. Se você coloca um pedaço de carne ali, sai carne moída. Tentar reverter o processo para descobrir qual era o formato exato do pedaço de carne original usando força bruta é simplesmente impossível. Com a computação que a gente tem hoje, né? Exato, com a computação atual. A inteligência artificial não reverteu um moedor de carne, não tem como. Ufa. Então, o que raios essa IA fez na prática para achar agulha nesse palheiro digital que estava todo corrompido? Porque ler arquivo apagado não é brincadeira. Pois é. O que a IA fez foi uma arqueologia digital de altíssimo nível. Discos rígidos guardam informações em formatos binários e hexadecimais puros. Aquela tela preta cheia de letras e números. Isso. O que o cloud fez foi ler gigabytes e mais gigabytes dessas matrizes hexadecimais, que para olho humano parecem apenas uma sopa de letrinhas e números aleatórios. Ninguém entende nada olhando para aquilo. Mas o modelo foi treinado para identificar assinaturas específicas de código, sabe? Tipo o quê? Como o padrão exato de bytes de um arquivo wallet.det, que é o arquivo de carteira do núcleo do Bitcoin. Cara, que parada genial. A IA não adivinhou a senha. Não, de forma alguma. Ela atuou como um detetive incansável. Aquele amigo absurdamente metódico que vai te ajudar a procurar uma chave de carro perdida numa casa depois de uma festa insana. Ótima comparação. O amigo não cria uma chave nova do nada. Claro que não. Ele levanta todas as almofadas, desmonta os sifões das pias e analisa o padrão da bagunça até achar. Perfeito. A IA encontrou fragmentos de texto corrompidos, onde o usuário tinha digitado pedaços da senha anos e anos atrás. Aí juntou esse quebra-cabeça e entregou os pedaços. E o usuário humano só precisou preencher a última lacuna com a memória daquele caderno antigo. Isso. O mérito da IA não foi quebrar a matemática do Bitcoin. Foi organizar o caos humano. O que por si só já abre uma janela gigantesca de possibilidades, né? Possibilidades reais de recuperação. Se modelos avançados de linguagem conseguem parsear dados corrompidos tão bem, uma parcela desses bilhões de dólares adormecidos ao redor do mundo pode voltar a circular no mercado nos próximos anos. Mano, isso é de explodir a mente. Muito dinheiro travado. Muito mesmo. E olha, se a inteligência artificial conseguiu colocar alguma ordem na bagunça monumental daquele HD velho cheio de arquivos corrompidos... Onde você vai chegar com isso? O mercado agora está de olho no governo americano, tentando aplicar um conceito parecido. Ah, entendi o gancho. Eles estão tentando finalmente colocar ordem no código corrompido que é a regulação cripto nos Estados Unidos. A analogia é excelente, porque a bagunça regulatória americana atual é tão complexa e fragmentada quanto ler um disco rígido defeituoso. Com certeza. E a audiência de hoje no Comitê Bancário do Senado é tipo um divisor de águas absoluto nesse quesito. Chegamos então ao nosso pingado rápido do dia. E vamos deixar o juridiquês pesado de lado, né, para não estragar o almoço de ninguém. Por favor, vamos direto ao ponto. Os documentos da audiência que estão rolando hoje focam no avanço do chamado Clarity Act, a Lei da Clareza. Mas me diz uma coisa, por que essa briga territorial toda lá dentro? Qual é a raiz desse caos que faz com que advogados fiquem milionários só tentando entender as regras do jogo? A raiz do problema é o famoso teste de Howey. Ah, o teste de Howey. Conta mais. É uma decisão da Suprema Corte de 1946 envolvendo plantações de laranja na Flórida. Plantações de laranja. Mano, é brincadeira tentar regular a internet do dinheiro com leis do tempo em que a televisão ainda engatinhava? Pois é, mas o governo americano tenta aplicar esse mesmo teste de quase 80 anos atrás para decidir se um pedaço de código em um blockchain global é um valor mobiliário ou não. E aí que entra o choque de titãs. Exato. Isso cria um embate titânico entre as duas maiores agências reguladoras do país, a SEC e a CFTC. De um lado tem a SEC, né, a Comissão de Valores Mobiliários, argumentando que praticamente qualquer token tem uma equipe centralizada trabalhando para valorizá-lo. Logo, segundo eles, seria equivalente a uma ação de empresa. Exato. Do outro lado, tem a CFTC, que regula as commodities, dizendo que redes descentralizadas se comportam como trigo, ouro ou petróleo. Isso mesmo. Mas me tira uma dúvida rápida aqui.
Não tem um fundo de razão nessa zona cinzenta, tipo pegando o caso da rede Ethereum, por exemplo, que teve uma pré-venda, o tal do ICO, lá no começo. Sim, a captação inicial. Isso não cheira muito à venda de ações? Essa é a exata complexidade que os senadores estão enfrentando hoje. Argumentos super válidos dos dois lados, sabe? Entendo. E é por isso que a nossa análise aqui foca puramente nos impactos de mercado, com total distanciamento político dessa questão. A gente não está aqui para dizer qual agência está certa. Até porque não faria diferença para quem está operando. Exato. O problema para o ecossistema financeiro não é quem está certo, mas a total ausência de um árbitro definitivo. E o Clarity Act visa estabelecer essas fronteiras claras. É porque tentar dirigir no trânsito sem essas fronteiras é o que mata a adoção institucional. Com certeza. Fica impossível operar em larga escala. É como estar numa estrada, onde as placas mandam dar preferência para cavalos e charretes, mas o trânsito todo é composto por carros de Fórmula 1. Ninguém se entende. Ninguém sabe qual é o limite de velocidade, ninguém sabe quem aplica a multa. O simples fato de desenhar faixas no asfalto já alivia o medo. O grande capital foge de áreas cinzentas muito mais rápido do que foge de regras estritas, né? Exatamente isso. Se uma instituição financeira enorme quiser colocar, sei lá, bilhões em tokens de infraestrutura, o conselho administrativo deles precisa saber, juridicamente, como aquele ativo é classificado no balanço contábil. Tem que ter segurança jurídica. Sem o risco de acordar amanhã com um processo trilionário surpresa da SEC. Então, a expectativa dessa audiência de hoje é simplesmente conseguir classificar de uma vez para todas o que é um carro e o que é uma charrete. E o mercado, sendo mercado, já fareja essa expectativa a quilômetros de distância. Ah, sempre. Os robôs não dormem. O gráfico do XRP, por exemplo, deu um belo salto só durante a nossa pausa para almoço. Eu vi, deu uma movimentada boa. Subiu aí uns 3% nas últimas horas, surfando puramente na onda de que ativos que sofreram processos gigantescos por essa indefinição podem, quem sabe, finalmente respirar aliviados, se esse Clarity Act for para frente. É que o prêmio de risco jurídico é precificado muito rápido pelos robôs de negociação, né? Se o risco cai, a clareza aumenta e o preço sobe proporcionalmente. Faz todo sentido. E essa movimentação que a gente está vendo no XRP é a prova material de que a clareza vale literalmente bilhões de dólares de valor de mercado quase que instantâneo. Cara, muito louco. Agora, juntando essas 3 grandes peças que a gente dissecou aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue amarrar tudo. A euforia totalmente baseada em esteroides e derivativos impulsionando o Bitcoin lá no começo. O potencial absurdo de recuperar capital esquecido usando análise de A em hexadecimais no meio. E esse vislumbre de que os advogados vão parar de brigar sobre plantações de laranja para focar no futuro. Resumiu bem a ópera. O que se faz com tudo isso? A pessoa que está ouvindo a gente agora, terminando o café e voltando para a mesa de trabalho, faz o que com essa informação? Chegamos então ao momento da dica prática. A já tradicional conta do café, que é elaborada a partir do relatório premium diário da Bunker Digital Consultoria. Aquela dica de ouro antes de bater o ponto de volta. Isso. Diante de uma tela piscando em verde e um otimismo que a gente sente no ar, a estratégia fundamental para o momento exige um controle emocional severo. O foco é neutralizar o FOMO. O famigerado FOMO, o Fear of Missing Out. Ele mesmo, o medo de ficar de fora da festa. É aquela vozinha traiçoeira no ouvido sussurrando, mano, a festa começou, as regras vão ficar claras, a IA vai achar dinheiro, todo mundo vai ficar rico até às 5 da tarde e você vai continuar aí trabalhando. Compra mercado agora. É essa voz que destrói o portfólio. Não é? O cara vai no impulso e toma na cabeça. É o verdadeiro canto da sereia do mercado financeiro. Aquele exato momento em que a falta de paciência do investidor de varejo serve de liquidez para os grandes operadores institucionais. Que estão lá só esperando a sardinha pular. Exato. Eles estão lucrando nas costas desse entusiasmo exagerado. O ensinamento prático retirado dos dados de hoje é: não entrar numa posição comprada pesada bem no topo de um rally que carece de volume real no mercado à vista. O tal do prédio sem fundação de novo. Ele mesmo. A instrução tática clara que está lá no documento da Bunker é aguardar o esfriamento dessa alavancagem. Tem que ter paciência de quem pesca. Muito bem colocado. O ciclo do mercado invariavelmente inclui correções.
A regra de ouro é observar onde os suportes estruturais de preço se mantêm de verdade. Quando a poeira baixar. Isso. Quando a inevitável pressão de venda dos contratos liquidados aparecer, a gente vê quem sobrou de pé. Quem opera focado em fundamentos não tenta acertar o topo histórico na base do impulso. Sensacional. Mandou muito bem. É manter a cabeça fria, né? No fim das contas, diante desse prédio sem fundação dos $80 mil, talvez a atividade mais lucrativa e menos arriscada para se fazer no restante do dia não seja operar no mercado futuro alavancado. Com certeza não. O que você sugere? É muito melhor chegar em casa, virar as gavetas velhas ao avesso, procurar um pendrive jurássico e usar um modelo de linguagem para brincar de detetive digital. Olha, se achar um Bitcoin lá, vale mais a pena mesmo. Pelo menos o risco de liquidação aí é zero. E para quem leva a operação a sério e quer trabalhar com dados de verdade, basta acessar o relatório da Bunker Digital. Sempre uma boa pedida. Todos os níveis exatos de suporte, as zonas de resistência e as análises das taxas de financiamento estão meticulosamente mapeados lá, para ninguém operar no escuro. A informação processada é a única proteção real contra a montanha-russa de emoções intradiárias, viu? É isso mesmo. E, bom, para a gente fechar a conta e passar a régua nesse café de hoje... Já deu a nossa hora. Fica aqui uma última pulga atrás da orelha antes do expediente de todo mundo recomeçar. Adoro essas reflexões finais. Manda. Se a inteligência artificial de hoje já é capaz de vasculhar gigabytes de matrizes de dados corrompidos para encontrar uma chave privada esquecida no tempo, com toda essa precisão que a gente viu? Sim, o que é um feito absurdo. Será que num futuro bem próximo a gente não vai começar a ter IAs pessoais funcionando como escudos em tempo real na nossa própria carteira? Como assim? Tipo modelos treinados especificamente para ler esses dados complexos de alavancagem on-chain e literalmente bloquear nossas operações impulsivas quando o mercado se transformar naquele prédio sem fundação invisível. Nossa, uma IA anti-FOMO. Exato. Uma IA que segura sua mão e fala, não compra agora que vai cair. Fica aí o pensamento para marinar na mente durante a tarde. Aproveita esse resumo durante seu almoço, porque o mercado não para. Um excelente resto de dia e até amanhã no seu Expresso BDC.